Nesta aula eu vou apresentar o gerenciador de despesas pessoais, que é uma aplicação ASP.NET Core MVC. Nessa aplicação estão sendo utilizados os seguintes recursos: ASP.NET Core 2.1, Entity Framework Core 2.1, o SQL Server 2012, o Bootstrap, jQuery e o HighCharts. As tecnologias e os padrões utilizados nessa aplicação são os seguintes. Eu estou usando o Entity Framework Core na abordagem Code First e usando o Migrations para criar o banco de dados e as tabelas. Estou criando uma camada de acesso a dados DAO. Estou usando os recursos da injeção de dependência nativa da ASP.NET Core. Estou fazendo requisições Ajax. Estou criando views, partial views, diálogos modais e estou criando gráficos. Agora eu vou mostrar a aplicação funcionando. Vou abrir aqui no navegador. Essa é a apresentação inicial da aplicação. Ela mostra uma relação de despesas, onde cada despesa possui um ID, um nome, um valor, a data da despesa, a categoria. E aqui eu tenho as operações, onde eu posso editar, deletar. Eu também posso filtrar uma despesa pelo seu nome. Aqui eu posso adicionar uma despesa e exibir relatório de despesas. Então, para adicionar uma despesa, você clica aqui, ele te abre uma janela de diálogo modal, onde eu tenho as caixas de textos, onde eu posso informar a despesa. Por exemplo, vou colocar aqui, compra diversas. Vou selecionar a categoria, compras, vou definir um valor aqui, vou colocar R$ 12,50. E aqui eu posso usar aqui um calendário para definir a data. Ele vai exibir por data padrão a data de hoje. Eu vou marcar aqui dia 14 e vou salvar. Perceba que ele já incluiu aqui, ID 16, compras diversas, o valor, a data, a categoria. Eu posso também editar um valor de uma compra, por exemplo. Vamos supor que aqui eu errei o valor, eu vou editar. Ele vai me abrir essa compra e eu vou corrigir aqui, R$12,80. Vou salvar, aqui, R$12,80. Para me excluir, basta selecionar, por exemplo, eu vou Taxi Uber, eu vou deletar. Ele deseja deletar a despesa 10, que é o ID da despesa. Eu clico OK, ele remove da minha relação de despesas. Todas essas informações elas estão sendo gerenciadas e armazenadas num banco de dados SQL Server. Eu vou abrir aqui o banco de dados. Eu tenho aqui um banco de dados chamado Finanças e uma tabela Relatório de Despesas, onde eu tenho aqui as informações, o ID, o nome da despesa, o valor, a data e a categoria. Voltando à nossa aplicação, eu posso filtrar uma despesa pelo nome. Por exemplo, eu quero saber, vou filtrar pelo nome aluguel. Ele me exibe a despesa com o nome que eu digitei. Eu posso fazer uma busca parcial ou uma busca total. Então, vou retornar aqui para exibir todas as despesas. Por exemplo, eu vou filtrar agora pela palavra co. Aí ele vai exibir consulta, compras, compra semanal, compra diversas. Então, aqui é o recurso para fazer filtro. Eu posso exibir o relatório de despesas também. Quando eu clico nesse botão, ele me abre aqui uma caixa de diálogo modal e eu posso ter um relatório mensal, onde ele vai examinar e me exibir o gráfico no período de 30 dias das despesas por categoria. E eu posso visualizar em cada categoria o valor das despesas. Posso também, vou fechar aqui, um relatório mensal. O mensal já foi, semanal. Semanal ele vai me dar um relatório dos últimos 7 dias, onde eu só tenho aqui os itens alimentação e compras totalizados. Então na verdade, não pode nem ser considerada uma aplicação. É um protótipo cujo objetivo é apresentar para você a utilização de alguns recursos que nós vimos no curso. Eu quis fazer esse exemplo para mostrar que você pode usar a ASP.NET Core para fazer alguma coisa funcional. Aqui é uma pequena aplicação, naturalmente você pode perceber que aqui eu não estou tratando as receitas, eu estou definindo as categorias de maneira fixa. É um protótipo cujo objetivo é mostrar a aplicação de alguns recursos, mas ela pode ser melhorada em muitos aspectos. Agora eu vou mostrar
como a aplicação foi desenvolvida. Então eu vou abrir o projeto aqui no Visual Studio 2017. Está aqui a minha solução, que eu chamei de minhas finanças, e aqui está a estrutura. Aqui eu já falei das dependências, ó. E aqui eu estou usando a ASP.NET Core 2.1, o Entity Framework Core Tools, estou usando o SDK 2.1, então são minhas dependências. E a estrutura, eu tenho a minha pasta Controllers, que essa é uma aplicação ASP.NET Core MVC. Eu tenho uma pasta DAO, onde eu defini a minha camada de acesso a dados, a minha pasta de migrações, onde eu apliquei o Migrations, a minha pasta Modules, onde eu defini a minha entidade, meu modelo de domínio, e a pasta Views. Então eu criei essa aplicação aqui em New Project, selecionei a opção Web, ASP.NET Core Web Application. Quando eu dei um OK aqui, eu marquei a opção para ele selecionar e criar uma aplicação Web Application Module View Controller, usando o ASP.NET Core.1. Então, é assim que essa aplicação foi criada. Então vou abrir aqui o projeto novamente que ele fechou. Após criar a aplicação, a próxima etapa foi definir os pacotes. O único pacote que eu tive que incluir aqui foi, para você ver os pacotes incluídos na aplicação, você vem aqui no Get Package Manage no Get Package for Solution, vem os instalados. Eu só incluí esse pacote aqui, ó. Isso aqui, por padrão, ele já inclui quando você cria um projeto ASP.NET Core MVC 2.1, usando esse template. Depois que eu incluí os pacotes, eu defini o meu modelo de domínio. Então, vim na pasta Modules, eu defini a classe Relatório Despesa, onde eu defini o Item ID, que é a minha chave primária. Aqui eu estou usando o Data Annotations. O item nome, que é o nome da minha despesa. Note que eu estou exibindo aqui ela como despesa. O valor, que é do tipo moeda. Estou definindo o tipo aqui, ó, decimal 10 com 2 casas decimais. Isso aqui é tudo recursos do Data Annotations. A data da despesa, que eu estou exibindo como data da despesa, que é do tipo date, e tem esse formato aqui, ó, dia, mês e ano, DD, MM, YYY. E o Apply Format in Edit Mode significa que quando eu gerar a views para edição, ele vai também gerar corretamente ali os HTML helpers. E a categoria. Esse é o meu modelo, só tenho essa entidade aqui no meu projeto. Depois eu defini a minha classe de contexto, onde eu mapeei o relatório despesa, que é a minha entidade, para a minha tabela, que foi criada aqui, ó, relatórios despesas. Depois que eu fiz isso, eu vim aqui na classe Startup e defini, registrei aqui o meu contexto como um serviço, definindo o meu contexto, o provedor do banco de dados que eu vou utilizar, e aqui na string de conexão eu chamei ela de default connection e ela foi definida aqui, ó, no arquivo appsettings.json. Está aqui a minha string de conexão. Está no meu servidor Macorati, o banco de dados chama Finanças. Feito isso, eu apliquei o Migrations, vim aqui no Tools, no Get Package Manager, no Console, e dei os comandos para o Entity Framework Core criar a migração. Então eu dei add migration, dei um nome para a migração, que foi o nome de inicial despesa, dei um Enter. Depois que ele me gerou o script de migração, eu dei um update database e ele criou o banco de dados para mim e a tabela. Depois disso, deixa eu fechar aqui essas janelas, eu criei a minha camada de acesso a dados. Para isso eu defini uma interface, onde eu defini os métodos que eu vou usar na minha camada de acesso a dados, retornar todas as despesas, filtrar as despesas, adicionar despesa, atualizar despesa, obter despesa, deletar despesa, calcular a despesa por período, aqui o mensal e o semanal. E aqui eu criei a classe Finanças DAO, onde eu estou implementando a interface. Note que aqui eu estou usando uma instância do meu contexto para poder fazer o acesso ao banco de dados e as minhas tabelas. Então aqui eu estou fazendo todas as operações para filtrar, para adicionar. Ó. Ele está usando, está incluindo no contexto. O meu contexto é chamado de DB aqui. Então aqui eu estou adicionando a despesa no contexto, dando save changes, persistindo as informações no banco de dados. Então aqui está a minha implementação da minha camada de acesso a dados. Aqui o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que eu defini, para simplificar a aplicação, as categorias fixas aqui, ó. Alimentação, compras, transporte, isso está fixo no código. Isso realmente numa aplicação de produção é inadmissível. Mas como esse é um protótipo e o objetivo é mostrar para você
a aplicação de alguns recursos, eu achei que era válido. Mas isso aqui você teria que otimizar. Então essa é a minha camada de acesso a dados. Observe que aqui eu usei uma interface e a sua implementação. Por que eu fiz isso? Porque eu quero injetar e usar a injeção de dependência nativa da ASP.NET Core. Para fazer isso, eu tenho que registrar essas interfaces aqui no Startup, no método Configure. Olha, eu estou registrando a interface e eu estou usando o add transient, que vai criar esses objetos quando eles forem solicitados. Então, toda vez que eu solicitar essa interface, ele vai me injetar objetos dessa implementação. Isso é possível graças ao recurso da injeção de dependência nativa da ASP.NET Core, mas eu tenho que informar para o framework quais são as minhas interfaces e quais são os objetos que eles têm que criar quando eu solicitar uma instância dessa interface. A seguir, eu criei o meu controlador, então eu venho aqui na pasta Controllers, ele já cria por padrão o Home Controller, que eu aproveitei apenas para exibir a página Index, que é a página de apresentação, mas eu criei um controlador que eu chamei de Despesa Controle, que vai gerenciar as despesas. Aqui, naturalmente, para dar continuidade e incrementar a aplicação, você teria que criar um controlador para receitas controller. Então aqui, ó, eu estou injetando a minha camada de acesso a dados no construtor do controlador, ó, Finanças DAO. Então a injeção de dependência vai funcionar aqui e vai me dar uma instância da minha camada de acesso a dados. E aqui eu estou definindo os métodos para exibir todas as despesas. Aqui eu vou poder filtrar as despesas usando um critério, editar despesas, criar uma nova despesa, deletar uma despesa, obter as despesas por período, semanal e mensal. Então aqui está o meu controller. Feito isso, eu criei as 3 views. Então aqui na pasta Views, na pasta Despesa, eu criei a view Index, onde eu estou usando o recurso do Bootstrap, do jQuery, e aqui eu estou usando o Date Picker do Bootstrap para mim exibir aquele calendário que quando eu mostrei para você. Então aqui, esse calendário aqui, ó, tá? Aqui, ó, eu poderia incrementar eu percebo que ele está exibindo na língua inglesa, mas eu posso fazer uma tradução para português. Então aqui eu estou usando esse Date Picker para isso. Aqui ele vai exibir essa página, minhas despesas, essa página principal que ele está exibindo todas as despesas, os botões, ó, adicionar, despesa, relatório de despesa, os botões para editar, deletar, para procurar e filtrar. É aqui nessa View Index, tá vendo? Então eu estou usando os recursos do Bootstrap Modal para exibir as janelas de diálogo, ó, e eu estou fazendo requisições usando o Ajax. Então, para deletar, na hora que ele clica no botão, eu vou acionar lá o método delete do meu controlador de despesa, usando um post para criar. Além dessas views, eu criei 2 partials view, que é underline despesa form, que vai exibir o formulário para adicionar uma nova despesa, que é esse formulário aqui, ó. Aqui eu tenho as categorias que eu defini na minha aplicação. Então, isso está sendo exibido nessa view aqui. Ó, as categorias, o botão para submeter, e a outra view é a view de relatório, que é essa view aqui, ó. Eu posso obter o relatório mensal e o relatório semanal. Então, isso é exibido aqui nessa view. Então, aí eu estou chamando. Quando eu seleciono o mensal, ele vai lá no meu controlador e retorna aciona a action get despesa por período semanal. Aqui eu estou usando o High Charts, que eu já apresentei no curso, numa aula aqui do módulo de bônus. E aqui ele vai criar o gráfico mensal, o gráfico semanal e o gráfico mensal. O gráfico é criado aqui, ó. Então, basicamente, é isso que essa aplicação apresenta. É uma aplicação simples, que usa alguns recursos básicos da ASP.NET Core. Essa aplicação é bem simples de fazer e você perceba que aqui você já está fazendo algo funcional usando a ASP.NET Core, uma coisa que você pode usar no seu dia a dia. Na verdade, isso pode ser considerado não uma aplicação, é um protótipo que você pode melhorar aplicando os seus conhecimentos do curso de ASP.NET Core. Então, um bom estudo e até a próxima aula.